Simbora falar sobre o ato normativo número 484, específico para o Ministério Público de São Paulo. Esse ato cai muito em concurso, então vamos dar início aí a esta caminhada. Simbora falar bastante desse ato. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo Galante, faço parte aqui da equipe de professores do Gran Cursos Online e estou aqui com uma missão muito especial. Eu estou aqui com a missão de falar sobre o ato normativo número 484 de 2006 do Ministério Público do Estado de São Paulo. Esta importante norma que é muito cobrada em concursos e mais faz diferença na hora ali de se somar os pontos necessários para ser aprovado e classificado. Porque uma coisa é ser aprovado, a outra é ser classificado dentro do número de vagas. E nós sabemos que nesse universo cada vez maior, cada vez mais competitivo, cada vez mais crescente, ou seja, cada vez mais candidatos estão à procura de uma vaga no serviço público, é claro que uma questão, duas, três, faz total diferença. E é por isso que nós estamos aqui. Nós vamos em busca das informações, então, dispostas nesta antiga resolução, porque ela mudou de nome, agora é ato normativo, e com isso, se Deus quiser e Ele há de querer, vamos aprender bastante e você terá o seu nome no rol de aprovados, ok? Então, farei uma apresentação muito rápida e depois, evidentemente, algumas considerações sobre o curso e aí nós partiremos para o conteúdo propriamente dito. Vamos lá? Simbora com o professor, partiu a aprovação. Gente, qual será o objeto do nosso curso, então? Eu irei falar com vocês sobre, especificamente, eu vou falar, então, sobre o ato normativo 484. É um ato extremamente, vamos dizer, denso. É um ato com um volume de informações considerável. Mas nós teremos, certamente, a capacidade para que possamos, então, buscarmos ali estas ideias que estão ali dispostas. Bem, nesse caso específico, é sempre importante que você saiba qual é o assunto que é tutelado pelaquela norma, ou seja, este ato normativo, ele fala sobre o quê? Primeiro, ele vai disciplinar o inquérito civil e também vai disciplinar outras investigações do Ministério Público. Mas em qual área? Na área dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Também vai disciplinar as audiências públicas, os compromissos de ajustamento de conduta e as recomendações. Gente, então, na verdade, este ato normativo, ele é denso, porque olha quantos assuntos, então, ele irá tratar especificamente. São muitos os assuntos que aqui estão. Então, ele disciplina para que a gente possa aqui, vamos colocar, sintetizar, principalmente, ele vai disciplinar o inquérito civil, vai disciplinar as investigações do MP, tá? Vai disciplinar as audiências públicas, os compromissos de ajustamento de conduta, as recomendações. Tudo isso, então, será tratado especificamente aqui no nosso documento. E é claro, tudo isso será feito com riquezas de detalhes. Nós poderemos até pecar pelo excesso, mas nunca pela falta. E mais, dentro dessa perspectiva, eu, então, professor Eduardo Galante, cuja trajetória acadêmica e profissional eu coloco aqui à sua disposição, e dando destaque ao fato de estar à sua disposição tanto no nosso fórum oficial, quanto também nas redes sociais, né? Eu sou um professor extremamente midiático, gosto muito das mídias sociais, então eu estou lá no LinkedIn, no Instagram, no Face, @professor Eduardo Galante, tá bom? Então, eu, nesta trajetória, quero estar em regime de parceria com você para que você possa alcançar os seus objetivos. Quanto ao curso propriamente dito,
é necessário que eu faça algumas ponderações nesse primeiro momento, tá legal? Olha só, vem aqui. Pessoal, é o seguinte, como professor de legislação há pelo menos 10 anos, eu então ao longo desse tempo colhi uma experiência interessante para poder estar aqui com vocês. Nesta oportunidade, quero relatar as experiências que eu tive. Então teve aula que eu fiz com normas esquematizadas. Outras eu utilizei mapas mentais. Outras eu utilizei mapas conceituais. E havia uma grande rejeição das minhas aulas. E eu pensava assim, ué, gente, mas eu estou fazendo tudo tão caprichadinho. E aí eu descobri que se grande parte de vocês gostam de mapas mentais, gostam de mapas conceituais, gostam de leis esquematizadas, a outra metade não gosta. A outra metade tem uma grande dificuldade de estudar por estes métodos. E aí, então, o que fazer? Já que você também não quer somente a lei, porque ler por ler, todo mundo iria ler. Então, nesse tempo, foi possível identificar que o sistema de dicas, se não é a oitava maravilha do mundo, mas é algo que está ao alcance. Você até pode não gostar, mas você consegue estudar. Então, com isso, eu passei a adotar esta metodologia, e aí aqueles que gostam de mapas mentais e aqueles que não gostam, ambos passaram a estudar o material comigo. Em que pese, pessoalmente, eu pensar que concurseiro, candidato tem que ter foco e não sentimento, mas há um respeito, né, por parte do professor em relação à sua luta. E eu não seria arrogante ao ponto de achar que eu estou acima da verdade. Muito pelo contrário, eu estou aqui com um objetivo. Eu quero seu nome no rol de aprovados. Eu, enquanto professor, somente terei o meu trabalho valorizado e reconhecido se você alcançar os seus objetivos. E para isso eu preciso ouvi-lo. E é por isso, então, que eu vou propor esse curso para você de maneira bem objetiva e, evidentemente, em forma de dicas, ok? Como que esse assunto é cobrado em provas? Normalmente é a literalidade das ideias. Eu não estou falando decoreba dos artigos. Eu estou falando sobre a identificação das ideias que estão contidas em cada um destes artigos. Nós vamos trabalhar estas ideias de maneira objetiva. Na medida do possível, vamos praticar o que nós aprendermos. É um assunto com pouquíssimas questões, mas não se preocupe, eu sempre tive o zelo de pelo menos elaborar uma questão para você. Ok? Bem, uma vez que nós identificarmos estas ideias, você fará um resumo. Por quê? Diferentemente de direito administrativo, constitucional, civil, onde o professor pode, com você, fazer uma viagem doutrinária, eu não posso. Por quê? Eu estaria, no caso, eu estaria ali ocupando o seu tempo além do que é necessário e trazendo informações além daquelas que são necessárias. Então, meu curso objetivo, sistema e identificação das ideias, nós vamos fazer um resumo e ao final vamos praticar, tá bom? Então esses minutinhos iniciais aí são muito importantes para que a gente possa ter um bom curso. E no mais, eu entendo que certamente você está no caminho certo, ainda mais quando se estuda com uma certa precedência. Simbora então, vamos lá? Simbora com o professor, partiu a aprovação. Qual é o objeto do nosso estudo? É o ato normativo 484. E aí você pode me perguntar, ué, professor, ato normativo? Isso aí não é resolução? Não, gente, já foi resolução. Porém, uma alteração normativa foi feita nesse sentido. E aí, então, o que era ato normativo, o que era, no caso, resolução, passou a ser ato normativo. Tá bom? Então, foi nesse sentido. Bem, nesse caso, a primeira coisa que nós precisamos fazer ao estudarmos uma questão é o seguinte: no que nós precisamos, evidentemente, primeiro, inicialmente, é entender o seguinte, sobre o que fala esta norma. Qual é o objeto tutelado desta norma? Quando a gente descobre o objeto tutelado, fica mais fácil na hora de fazer uma leitura de uma questão e de interpretá-la. A primeira coisa que nós temos que fazer é isso. Então, este ato normativo, gente, ele vai disciplinar o inquérito civil,
vai também disciplinar a investigação, que é de competência do Ministério Público. Em que área? Em qualquer área? Não. Na área dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Esse ato também normativo, ele vai trazer regras específicas sobre audiências públicas, sobre compromissos de ajustamento de conduta e também sobre recomendações. Portanto, é um ato denso, repito para vocês, com muitas informações, já que ele vai disciplinar pelo menos 5 institutos: inquérito civil, investigação, né, as audiências, os compromissos de ajustamento de conduta e as recomendações. Então ele vai disciplinar aqui, ó, pelo menos 5 procedimentos realizados pelo Ministério Público. Portanto, não é algo tão fácil assim, daí então o motivo de ser um curso tão denso. Bem, primeira coisa que nós temos que fazer é descobrir o caminho a ser seguido, o caminho a ser percorrido pelo Ministério Público para que ele possa alcançar, então, estes objetivos institucionais. De que maneira isso vai ser feito? Qual é o caminho a se seguir? Bem, primeiro, todos os meios de investigação, todos eles devem. Então nós estamos no sentido da obrigatoriedade. E tanto é assim que a própria norma fala. Então todos os meios de investigação, eles devem obrigatória e independentemente do nome que recebam, eles deverão ser regidos por este ato normativo. Então todos aqueles 5 procedimentos aos quais eu mencionei, ainda que tenham outro nome, eu deem outro nome, serão então, seguirão as regras dispostas aqui no nosso ato normativo 484, tá? Vamos começar então, vamos falar sobre todos eles, tá bom? Vamos começar pelo inquérito civil. Então vamos dar destaque aqui ao inquérito civil. É o primeiro que nós vamos então falar. Primeira coisa, o inquérito civil. Gente, trata-se de uma investigação administrativa. É um procedimento administrativo. Ainda não está na esfera judicial, tá? Então, o inquérito civil é um procedimento administrativo. Ele tem caráter inquisitorial. Então, será aquele procedimento administrativo em que eu irei buscar as informações necessárias para que eu possa elucidar um ato que ali está sendo investigado, tá? Então, ele é um ato unilateral, ou seja, será desenvolvido pelo Ministério Público e é facultativo. Por quê? Se o Ministério Público entender que ele tem provas suficientes para, então, propor qualquer ação, sem necessariamente se constituir através de um inquérito, ele poderá fazê-lo, tá? Então essas características aqui são importantes para que você leve para a prova. Então é uma investigação administrativa, tem caráter inquisitorial, é unilateral e é facultativo. Quem irá instaurar o inquérito civil? Quem é o titular do inquérito civil? Bem, ele será instaurado e presidido pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público, podemos assim dizer, é o titular do inquérito civil. Bem, no caso, para quê? Qual é o objetivo de se instaurar um inquérito civil? Gente, o inquérito civil, ele tem a seguinte missão, tá? Então, ele é destinado, tá? A função dele é justamente essa aqui, ó. É apurar a ocorrência de quaisquer danos, tá? Ou mesmo, tá? Potenciais danos efetivos a direitos ou ainda interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. E além disso, pode ainda existir outros que lhes sejam, então, por lei, incumbidos de defender. E isso, evidentemente, qual é o papel, então, do promotor com este inquérito civil? É que, nesse caso, tá, ele irá, então, ali utilizar este inquérito civil como preparação para o exercício das suas funções, aquelas que são, então, funções institucionais. Essa, então, é a proposta do inquérito civil, tá? Vamos lá, o inquérito civil, gente, ele não é, guardem isso, ele não é, no caso ali, condição de
procedibilidade para que se possa ajuizar ações a cargo do Ministério Público. Podemos dizer então que o inquérito civil ele é prescindível? Inclusive teve uma prova do Ministério Público de São Paulo que perguntou isso. Sabe por que ele é prescindível? Porque o promotor de justiça, se tiver outros elementos que possam subsidiar a sua função institucional, ele poderá utilizar estas outras funções sem necessariamente então, fazer isso, ou seja, sem, no caso, utilizar aqui o inquérito civil. Então é um procedimento prescindível, tá bom? E mais, ele, inclusive, não é sequer necessário, poderá ser utilizado, mas não é, inclusive para concretizar outras medidas que são de competência, inclusive, do Ministério Público. Portanto, é um procedimento prescindível. Muito cuidado com isso aí, tá legal? Deixa eu até marcar isso aqui, é algo que tem que ter no nosso resumo. Então, o inquérito civil, ele não é, condição de procedibilidade para ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público. E mais, as audiências públicas. Nós estamos agora dentro daquele contexto que são as disposições gerais, tá? Então, primeiro eu vou apresentar a vocês todos estes aspectos e aí a gente vai avançar. Vamos falar primeiro agora aqui sobre as audiências públicas. Olha, as audiências públicas. Essas audiências, o que são? Então, do ponto de vista técnico, o que são estas audiências nos termos do nosso ato normativo 484? Na realidade, são instrumentos para que se possa coletar provas, se coletar dados, informações, ou ainda para que se possa colher esclarecimentos, isso em inquérito civil, gente. Também poderá as audiências públicas, não só para esta finalidade, mas também ela pode ser utilizada com a finalidade de zelar, gente, para que os poderes públicos e também para que os serviços de relevância pública e social obedeçam os direitos, então, assegurados tanto na Constituição Federal quanto na estadual, além disso, aqueles que estão no ordenamento jurídico. Nós sabemos que o Ministério Público, ele é o fiscal da lei, então ele também utilizará as audiências públicas para justamente saber se aquilo que foi garantido constitucionalmente se está sendo levado, então, aos seus destinatários. É uma função do Ministério Público. A audiência pública, ela deverá ser organizada e também presidida pelo Ministério Público. Agora, é claro que isso não vai ser de uma hora para outra, não é isso? Ou seja, o Ministério Público não vai falar isso 8 horas da manhã e 11 horas da manhã já vai começar a realizá-la. Existe uma publicidade prévia para atender aos princípios da administração pública e para que se dê condições de todos os interessados participarem. O compromisso de ajustamento de conduta. Gente, isso despenca em provas para o Ministério Público. Guardem isso. É algo que despenca. Eu não tenho outro nome, tá? Então, o compromisso de ajustamento de conduta, extremamente cobrado em prova. Esse compromisso de ajustamento de conduta, o que ele é, na verdade, do ponto de vista técnico? Trata-se de um instrumento formal. Ele é um instrumento formal. Ele poderá ser celebrado lá nos autos do inquérito civil, ou ainda ele poderá ser celebrado em um procedimento preparatório do inquérito civil. Então, até mesmo antes da consecução ali do inquérito civil, ele poderá ser ajustado. Aliás, é nesses moldes que mais ocorre, tá bom? Então, evidentemente que isso aí vai ser feito, então, ali uma adequação de condutas em relação àqueles que estão envolvidos, porque se não cumprirem aquilo que ficou ajustado, aqueles que não cumprirem, então, tais poderão sofrer cominações, tá? Inclusive, gente, tá? O não cumprimento de um ajustamento de conduta poderá restar a ele, tá? Então ali, ó, vamos colocar assim, isso poderá resultar em um título executivo extrajudicial. Olha só que interessante. O não cumprimento, então, daquilo que foi ajustado pode ter como cominação um título executivo extrajudicial.
ok? Então não esqueçam aí destas questões. E mais, a recomendação. O que é esta recomendação do ponto de vista técnico? Porque nesse momento que nós estamos fazendo é isso, né? Então, nos termos aqui do nosso ato normativo então 484, trata-se de um instrumento que é destinado à orientação, então, dos órgãos públicos ou privados. E qual é o papel, então, deste instrumento aí? Como eu disse, o principal, né, vamos dizer assim, a principal missão dele é justamente orientar órgãos públicos e privados. Mas orientar em que sentido, professor? No sentido que sejam cumpridas as normas relativas ali a deveres e direitos assegurados ou decorrentes da Constituição. Inclusive isso aqui, gente, tá? Decorre da função institucional de, né, no caso aí, o Ministério Público agir como fiscal. Então é fazer com que sejam cumpridas aquelas garantias, aqueles deveres, aqueles direitos que estão previstos na Constituição Federal. É uma recomendação. Olha, Ministério, aí é uma recomendação. Olha, Poder Executivo, cumpra isso. É proibida, gente, a expedição de recomendação como medida substitutiva ao compromisso de ajustamento de conduta ou ação civil pública. Não, eu não posso utilizar a recomendação para substituir o compromisso de ajustamento de conduta ou para substituir a ação civil pública. Eu não posso. São instrumentos distintos, cada um com as suas funções. Eu não posso utilizar um para substituir o outro. Muito cuidado com isso. Bem, no exercício das suas atribuições, gente, o Ministério Público ele possui diversas competências. Mas aqui eu quero destacar aquelas que são as mais importantes. E quais são aquelas que são as mais importantes? São aquelas que normalmente estão em provas. Então, o membro, ou seja, o promotor de justiça, o membro do Ministério Público, durante o exercício das suas atribuições, o que ele poderá fazer? Então, aqui no caso é o promotor, tá? O membro aqui é promotor. O membro aqui é promotor de justiça. Pronto. O que poderá fazer o promotor de justiça no exercício das suas atribuições? Nós temos aqui várias competências. Farei aqui, então, a identificação daquelas que são as mais importantes. Ele poderá expedir recomendações e relatório anuais ou especiais para que sejam observados os direitos, então, a que ele deverá defender, ou ainda outras medidas também destinadas à prevenção de controle de irregularidades. Lembrando que esta atribuição, quando cabível, poderá ser dada uma devida publicidade para que chegue ao alcance de todos. Uma outra atribuição do membro do Ministério Público, ele poderá sugerir à esfera do poder competente, tá, a edição de normas ou alteração de legislação em vigor. Ele pode ainda notificar a autoridade competente para que adote as providências legais, pode receber petições, reclamações, representações e queixas de qualquer pessoa, principalmente quando houver desrespeito aos direitos previstos nas constituições, tanto federal como estadual. Pode propor à autoridade administrativa competente a instauração de sindicância ou de processo administrativo para que se possa apurar uma falta disciplinar ou ainda um ilícito administrativo. Pode exercer, além disso, outras atribuições que tenham amparo em legislação específica. Tudo isso poderá ser exercido pelo promotor de justiça quando da realização das suas atividades, tá bom? E mais, quero falar agora sobre os princípios fundamentais da função, né, da atividade investigatória do Ministério Público. Inclusive, isso já foi motivo de discussão, por parte, então, de muitos. Isso aqui já foi parar no STF, passou pelo STJ e, é claro, darei aqui o destaque necessário para que a gente possa, com isso, avançar na nossa preparação. Bom, então, a atividade investigatória do Ministério Público. Primeiro, ela é regida por princípios. Então, eu tenho alguns princípios, por exemplo, como os princípios gerais da atividade administrativa. Ela também seguirá,
tá, as orientações dos direitos e garantias individuais. Além disso, também ela seguirá os princípios que são especiais e que dizem respeito ao Ministério Público. E evidentemente, tá, esta atividade, ela precisa e ela seguirá alguns parâmetros. Então, ela não é feita de qualquer maneira, de qualquer jeito. Existem parâmetros aos quais devem ser obedecidos. Primeiro, olha, deve-se obedecer ao respeito, né, aos direitos fundamentais da pessoa humana. Então, essa atividade investigatória, ela deve respeitar, tá? Ou seja, a atividade investigatória, ela deve respeitar os direitos fundamentais da pessoa humana. Ela deve também obedecer à atuação levando em consideração os parâmetros da vocação e da ética institucional, a independência funcional, a facultatividade, unilateralidade e o caráter inquisitorial da função, então, da atividade investigatória. Deve obedecer à formação de convicção para o exercício responsável do direito de ação ou para a tomada das demais medidas de competência própria, tá? E aí, evidentemente, vão se seguir aquelas atribuições constitucionais, aquelas missões constitucionais que são destinadas ao Ministério Público. Defesa da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito, dos interesses sociais, a proteção aos direitos difusos, tá? O zelo pelo efetivo respeito dos poderes públicos e outras atribuições próprias do Ministério Público, tá bom? Ainda, a função investigatória do MP, ela deve obedecer à exclusividade e à indelegabilidade de instauração, de direção, instrução e conclusão, tá bom? Deve ainda obedecer à motivação das decisões, isso quando cabível. Além disso, à revisão das decisões e deliberações emitidas. Tudo isso ficará, então, a cargo aí do Ministério Público, da sua função investigatória, deverá então obedecer toda esta sequência, tá bom? Ainda haverá, junto a esta atividade investigatória, obediência à publicidade oficial ali, para fins de esclarecimento público, lembrando que somente deixará de ser assim aquelas exceções previstas, então, em lei, então aquele caráter sigiloso, só quando houver lei nesse sentido. A distribuição ao órgão do Ministério Público, no caso, de acordo com os critérios objetivos, então, para que ele possa atuar. Celeridade, eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, tudo isso deve ser observado, tá? Ao impulso oficial, e também a adoção de formas e formalidades simples, tudo isso, então, tá, deve ser observado quando da investigação, né, da atividade investigatória do Ministério Público, inclusive levando em consideração o adequado grau de certeza, de segurança, o respeito ao direito das pessoas. Tudo isso deve nortear a investigação, então, né, a atividade investigatória do Ministério Público. Bem, para que a gente possa, então, encerrar esse nosso primeiro encontro, eu aqui elaborei uma questão muito próxima daquela que você poderá encontrar no dia da sua prova. Então, nos termos do ato normativo 484, eu quero que você, então, assinale a alternativa correta. Todos os meios de investigação devem obrigatoriamente, independentemente da denominação que lhes atribua, ser regidos por este ato normativo e por portarias do Conselho Superior do Ministério Público. Não, gente, em nenhum momento fala que os meios de investigação seguirá portarias do Conselho Superior do Ministério Público. Não existe isso. Em nenhum momento eu falei isso. O inquérito civil, tá, é investigação administrativa e jurisdicional. Gente, não. Jurisdicional, não. Ele é uma investigação administrativa. Tanto é que ele é prescindível, tá? De caráter inquisitorial, unilateral e obrigatório. Não, ele também não é obrigatório. Ele é facultativo, instaurado e presidido pelo Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos,
ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais. Portanto, dois erros aqui. O inquérito civil é condição para procedibilidade para ajuizamento das ações a cargo do Ministério Público. Não, ao contrário, é um procedimento prescindível. Então ele não é condições, não é condição não. A recomendação é um instrumento destinado à orientação, verdade? O termo aqui, o gatilho, é o termo orientação, de órgãos públicos ou privados para que sejam cumpridas normas relativas a direitos e deveres assegurados ou decorrentes da Constituição Federal e Estadual e serviços de relevância pública e social. Verdade, gente. Aqui eu tenho corretamente qual é a atribuição da recomendação, ok? É permitida a expedição de recomendação como medida substitutiva ao compromisso de ajustamento de conduta ou ação civil pública. Ao contrário, gente, é proibido, tá? É vedada. Logo, única alternativa correta, letra D. Parabéns a todos que acertaram. E mais uma questão. Nos termos do ato normativo 484, que disciplina o inquérito civil e demais investigações do Ministério Público na área dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, as audiências públicas, os compromissos de ajustamento de conduta e as recomendações, tá? E da outras providências, a atividade investigatória do Ministério Público deve obedecer notadamente, exceto, quer dizer que das alternativas abaixo, uma delas está destoante do que deve ser obedecido, então, pelo Ministério Público durante as investigações. Vamos lá. A publicidade oficial para fins de conhecimento público, ressalvadas as exceções, então, disciplinadas pelo ordenamento jurídico. Correta. A distribuição ao órgão do Ministério Público dotado de atribuição legal fixada por critérios objetivos e prévios. Correto. A celeridade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade na tramitação e na solução. Também. Ao impulso oficial, tá? Sem prejuízo do direito de petição e da colaboração de qualquer pessoa física ou jurídica. Também. A adoção de formas ou formalidades complexas e obrigatórias. Não, gente. A adoção de formas, tá? Simples. Nada aqui de complexas ou obrigatórias. Portanto, a letra E destoa do que está no nosso documento. Logo, a letra E, então, é a resposta do questionamento. E com isso, chegamos ao final, então, do nosso primeiro encontro, um encontro rico, e assim serão todos os nossos encontros. Volume de informações proporcionais à sua capacidade. E não desanime. Não ache que é um assunto difícil demais para você, pois se você assim o fizer, você estará dando razão para aqueles que duvidam da sua capacidade. Você estará dando razão para aqueles que acham que você não merece ter o sucesso. Vai dar razão para aqueles que duvidam da sua capacidade. Não é isso que nós queremos. Muito pelo contrário. Nossa vitória, sim, é o nosso foco. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Deixa eu pegar uma aguinha enquanto você põe a dois.
Nossa senhora. Ai.